Voltamos com o nosso programa, doutora Maitê Pimentel. Tudo bem, Regina? Tudo bem, a gente vai falar sobre puberdade. Sim. Doutora Maitê, quando que é o período chamado como puberdade? A puberdade é a transição das crianças passarem da fase da infância para a fase adulta, em que existe a maturação dos órgãos sexuais. Então é quando começa a vida sexual do menino e da menina. Isso a gente chama de caracteres secundários, que é o crescimento da mama, dos pelinhos, do testículo. Que a gente fala que tá ficando mocinha. Fica mocinha. É. Aí você fala qual a idade certa para as meninas entrarem na puberdade. As meninas, entre os 8 e 13 anos de idade. A menstruação, que chama menacne, a primeira menstruação, geralmente 12 anos, tá? Mas 8 anos já pode começar o peitinho. Em primeiro lugar, geralmente é peitinho, depois o pelinho e depois menstrua. 8 anos. Aparecimento das espinhas, então começa uma... Sabe, fica mais oleosa a pele, o cheirinho começa. Desenvolvimento das mamas, os pelinhos na axila e no pubis. Então, aquele pelinho que às vezes está fininho na vagina não é puberdade. Muitas mães confundem, ficam preocupadas. É. Tem que ser aquele mais grossinho mesmo. Tá. Quadris alarga um pouquinho, a cintura fica mais fina. E a menstruação é a fase inicial desse período da vida adulta sexual. Tá. Nos meninos, é uma coisa que eu vou falar que às vezes as pessoas não sabem. A menstruação da menina equivale ao que no menino? Você fala, agora a menina é mocinha. E o menino? Não sei. A primeira ejaculação. Ah, tá. Quase ninguém sabe, isso é interessante. Os meninos têm uma idade mais avançada para entrar na puberdade, dos 9 aos 14 anos de idade. Também aparecem as acnes, iguais às meninas. A mudança no timbre de voz acontece muito mais nos meninos, né? Os pelinhos também. A musculatura também começa a engrossar as perninhas dos meninos. Aumento do pênis, da próstata e do testículo também. Então, essa é a diferenciação que a gente tem. Tá, a gente tem uma outra imagem, vamos ver. Aí, quando se preocupar? Então, o questionamento é, vocês que estão em casa, será que minha neta, minha filha, meu neto, meu filho, ele está com uma puberdade antes do período? Boa. Por quê? Se a gente menstrua ou tem essa ejaculação antes do período correto, a gente perde estatura final. Então, vai ficar mais baixinho do que a genética permite. Nas meninas, elas podem o quê? Menstruar por um período... Quando a gente menstrua, a gente vai perdendo um óvulo de cada vez. Isso é programação genética. E aí você vai entrar numa menopausa mais cedo. Sem dúvida. E aí você vai ter menos tempo de ter um filho. Perfeito. Então, hoje em dia, as mulheres se preocupam mais com o desenvolvimento da carreira e, às vezes, deixa para ter um filho numa idade mais tardia, né? E, às vezes, você não vai conseguir porque teve uma menstruação precoce. Outra coisa que a gente tem que se preocupar, que é contato com o estrógeno antes, a gente pode ter um câncer de mama, de útero, ovário, precocemente por causa de uma exposição maior de estrógeno nas meninas. Esse é o quadro que é um estadio que chama de Marshall e Turner, que nós, endocrinologistas, fazemos no consultório avaliação. Porque não é assim, tem pelinho, mas que pelinho? Quanto de pelinho? Então, é estadio 1, 2, 3, 4 e 5. Em púbere é que não tem nada, ó. Tá. Testículo rudimentar, o pênis pequeno, não tem pelinhos nenhum. Quando a gente tem o crescimento do menino, quando tem esses pelinhos na região pubiana bem grossos e aqui no pubis, é quando acabou a puberdade. Então, esse menino está pronto. Mas entre esse estágio e o outro, a gente vai até medindo o testículo das crianças. A gente tem um aparelhinho que é o orquidômetro, que a gente mede o tamanho até 3 centímetros, 4, 10, e você vai vendo uma evolução. Geralmente, quando os meninos estão nessa evolução do 3 para 4, é que acontece a puberdade. Perfeito. E nas meninas também. Primeiro tem o botão mamário, é só um pontinho que aparece no peito. Depois a mama começa uma gordurinha a ser formada. Depois a mama fica maior e depois a areola e o bico fica maior. Então a gente tem essa classificação no consultório para saber se a idade óssea, que é o crescimento, com a idade da criança e com o exame físico estão no período correto de você ter uma puberdade. Doutora Maitê, os meninos têm o testículo medido. Medido. As meninas têm alguma equivalência para medição? Não, porque a mama, olha que pergunta interessantíssima, a mama é genética. Então tem menina que fala, mas eu não tenho muita mama, minha mama é pequena. Mas isso é genético, né? O que a gente sabe é o botão, é de aumentar o biquinho, depois formar um pouquinho da mama, mas não tem esse tamanho que a gente tem do testículo.
Tá bom. Nós temos mitos e verdades, a gente responde daqui a pouquinho, pode ser? E Claro. perguntas do pessoal de casa. Um minutinho só. Mitos e verdades sobre puberdade com a doutora Maitê Pimentel, começando agora. Doutora Maitê, é mito ou verdade que depois que a menina menstruou, é possível bloquear a puberdade? Mito. Então, o que acontece? Por isso que as mães têm que ficar atentas, porque se começa a desenvolver a mama, o pelinho, tá com 8, 9 anos de idade, tem que procurar ajuda, porque se essa menina menstruou, a gente não consegue mais bloquear essa puberdade e vai perder a estatura final. Agora, se ela está com a mama crescendo, os pelinhos em desenvolvimento, ainda dá tempo. Ah, é? E o que é bloquear a puberdade? A gente tem 2 tipos de puberdade, a central e a periférica. 95% são centrais, que é o GNRH no hipotálamo, manda informação para a hipófise para o ovário começar a funcionar. Se a gente bloqueia esse eixo, pum, eu desligo a chave com remédio, você não vai ter o sangramento. Continua desenvolvendo mama, pelinho, mas você bloqueia o ciclo ovulatório. Perfeito. É mito ou verdade que depois da menstruação não há mais crescimento? Mito. Isso muitas pessoas acham erroneamente, tipo, menstruou, parou de crescer. A gente ainda cresce um pouco, mais ou menos na literatura de 2 a 5 centímetros nos próximos 2 anos depois da primeira menstruação. Existem variações, só que assim, cresce pouco. Então a gente tem que correr para o diagnóstico antes que seja tarde. Os meninos também, depois da primeira ejaculação, para de crescer? Exatamente. Eles têm um pico diferente da mulher. A mulher cresce um pouco mais rápido que os homens e estabilizam na menstruação. E os homens, eles crescem mais devagar. Mas quando tem o estirão da puberdade, aí dá um negócio que perde todas as roupas e come muito. É nesse estirão que a gente tem que bloquear aí para não ter uma puberdade precoce ou tardia também. A gente está falando de precoce, mas puberdade depois do tempo correto também altera fertilidade, crescimento, autoestima e outros padrões hormonais também. É mito ou verdade que a puberdade pode atrasar a estatura final da criança? Super verdade. Então, a gente tem mais de 23 causas da estatura da criança ser o ideal pela genética dela, tá? Alimentação correta, absorção no intestino, não ser celíaco, hipotiroidismo, déficit de hormônio de crescimento e puberdade é um dos principais fatores para a criança atingir o alvo final, tá? Então não adianta só comer, fazer exercício, se a gente não dosar os hormônios e entrar com tudo na hora certa. Está acontecendo muito no mundo uma puberdade precoce. Eu tenho notado com as amigas. Né? Existem vários fatores, estímulos sexuais, visuais, disruptores endocrinológicos, uma coisa que está sendo bem estudada na endocrinologia e na medicina, fatores ambientais, o plástico, a fumaça, alimentação, ondas de energia, radiações que podem alterar, sim, ciclos de hormônios em todas as pessoas. Então, é uma coisa que está acontecendo precocemente e vocês em casa devem ficar muito atentos, porque a gente consegue uma estatura final e, como eu falei, você falou uma coisa muito interessante, não é só a estatura, é o psicológico dessas crianças. Será que ela está preparada com 9 anos para ter hormônios que estimulam sexualidade, que você altera seu corpo perante um amiguinho, que você tem que tomar atitudes diferentes, até porque esses hormônios mexem com o cérebro da gente, do humor, da autoestima, que você falou. Então, essas coisas são importantes para a gente ajudar nossas crianças a terem um desenvolvimento psicossocial correto. Saudável, né? É mito ou verdade que existem alimentos que podem causar puberdade precoce? Tomem cuidado, isso é verdade. Crianças dessa fase de puberdade não devem ingerir coisas que são fitoestrogênios. São alimentos que a gente usa, por exemplo, na menopausa para aliviar os fogachos, né? Aqueles calores que tem estrógeno. Mas isso na criança pode induzir a puberdade precoce, que são o quê? Principalmente soja, gergelim, esses grãozinhos. Cuidado também, mães que usam reposição hormonal em gel e às vezes a criança encosta no gel da mãe. Não pode. Então isso é uma coisa que a gente está vendo que acontece. A questão de alimentos que são injetáveis hormônios para crescer, frango, não é? A gente sabe que aí depois ingere o frango. Ingere, você também tem a produção de... Então tem que tomar cuidado, principalmente crianças com soja.
E a gente tem vários suquinhos de soja no mercado, né? Que parecem tão saudáveis e inofensivos. Sim. Temos perguntas do pessoal de casa, me espera um minutinho. Perguntas para o pessoal de casa para a doutora Maitê Pimentel. Vamos começar agora? A primeira é da Lilian. É verdade que se a menina menstrua muito cedo, pode ter menopausa mais cedo? Isso é verdade, Lilian. E também o tempo que a menina menstrua é meio parecido com a da mãe ou da avó. Então, parece que tem um perfil genético envolvido nisso, fora os fatores externos, né, que são os estímulos do hipocampo. Então, quanto mais cedo menstrua, mais cedo entra na menopausa, diminui o período ovulatório, né, e você se expõe mais ao estrógeno. Então, as meninas têm que menstruar em torno aí dos 12 anos de idade, é mais ou menos isso. E não é só pela idade que a gente vê esse crescimento e esse estagio, a gente vê pela raio-x da mãozinha do lado esquerdo da mão, tá? Então, a criança que procura um consultório, a gente tem que fazer a dosagem hormonal, o exame físico e o raio-x, porque o raio-x mostra se essa idade que a criança tem está igual do osso. O osso é que fala o real crescimento. Ah, que interessante. Então, se a puberdade está precoce, geralmente o osso está para frente. A menina está com 9 anos de idade, mas o osso está de 12, e aí está quase indo para a menstruação. Tá. Próxima pergunta, enviada pela Claudete. Durante a puberdade, a menina pode engordar? A minha filha continua se alimentando normalmente, porém, está ganhando muito peso. Então, é na puberdade que começam as células adipócitas também ter maior estímulo. Inclusive, a gente sabe que esses disruptores endocrinológicos, como eu falei, que são não só alimentos que alteram, mas produtos de pele, shampoo, esmalte. Por isso que esses produtos, eles têm às vezes fitalatos, fenóis, parabenos, que são substâncias que podem ativar a puberdade. Por isso que não pode usar qualquer tipo de desodorante, não pode usar produto de maquiagem de mulheres da fase adulta. E aí, nessa fase, com esses disruptores, a gente tem alteração, inclusive, das células da resistência insulínica e do adipócito, que é a célula de gordura, tá? Outro fator importante a gente falar aqui é nessa fase que pode ter a síndrome do ovário policístico, que começam os hormônios e aí a menina aumenta a testosterona com as acnes, a resistência insulínica, e é uma doença que pode dar sim obesidade. Outro fator, a obesidade pode dar também aumento da puberdade precoce. Então, pode estar acima outro do peso pode ativar os hormônios. Você vê que vai e outro vem. Exatamente. Complexo, né, Claudete? Mas é assim que funciona. É preocupante e tem que ser tratado. Clarice, meu neto tem 13 anos e ainda continua bem baixinho, sem mudanças no corpo, nem pelos ele tem. Isso é preocupante? Bem pergunta de vó, adorei. E a gente vai percebendo, né? O corpinho deles vai mudando, a voz vai mudando, o cheirinho, fica oleoso o cabelo. Mas assim, tanto a puberdade precoce quanto a tardia, que é ir depois dos 14 anos do menino, elas são preocupantes para a estatura final e para todos os hormônios. Então, sim, a gente tem que se preocupar. E, Clarice, tem tratamento. Então, na puberdade tardia, a gente faz um priming, que é um estímulo hormonal. E, geralmente, quando é central, a resposta é muito válida. Só não pode deixar para procurar o médico com 16, 17 anos, que aí a gente não tem mais tempo de fazer. Então, no caso do neto da Clarice, vale procurar um médico, investigar. Tá. E outra coisa que é legal, quando a gente descobre uma puberdade tardia ou precoce, a gente pode associar, se não tiver um crescimento maior de 4 centímetros no ano, o hormônio de crescimento. Existe indicação para isso. Perfeito. Lógico, com dado, com muitos números que a gente faz, muitos cálculos, mas a gente consegue recuperar a estatura final. Mais uma. Elisa, é verdade que o plástico de algumas mamadeiras ou de potes de cozinha tem um composto que pode desregular a produção hormonal da criança? Então, é verdade, e a gente está estudando muito isso. Eu lembro que eu falei até num programa aqui faz tempo com você, Rê, do bisfenol A, do plástico que atinge os nódulos tireoidianos e aumenta, né? E não só os nódulos de tireoide, eles atingem também os hormônios sexuais. Então, plásticos esquentados, produtos de beleza, que tem esses fitoestatos que eu falei, o parabeno, fenóis. Às vezes a tampa do micro-ondas. Tampa do micro-ondas, uma maquininha de café e você coloca o copinho plástico e esquenta. Isso pode ativar plásticos esquentados, garrafinha plástica que a gente deixa no carro e aí esquenta, pega só o carro também, é ativado. Então,
sempre pesquisem que tipo de plástico é esse, sem bisfenol A, e fenóis, que são os plásticos que induzem puberdade. Perfeito. Mais uma. Maria Lourdes. Notei na minha filha o crescimento das mamas desde os 6 anos de idade. Hoje ela tem 10 e faz tratamento para a puberdade precoce. Sua idade óssea já atingiu 12 anos. Estou preocupada, pois ela ainda tem 1,40. Ela pode crescer ainda? Olha só, um caso clínico aqui mesmo pra gente, é o que acontece. Então, muito precoce essa puberdade dessa 6 criança. aninhos. Ainda bem que ela procurou ajuda e bloqueou. A gente consegue dar os remédios que bloqueiam, por exemplo, uma leuprorelina, até os 12 para 13 anos de idade óssea. Então, é pela idade do osso, não é pela idade da criança. E a gente pode, inclusive, nesses casos, se tiver indicação, usar um hormônio de crescimento para ajudar, tá? Tanto meninos quanto meninas, ela ainda vai crescer e mesmo depois que ela menstruar ainda vai crescer. Mas a gente está perdendo tempo aqui, ó, tá 1,40, tá muito pequenininha. A gente, lógico, tem que ver pelo perfil do pai, da mãe, colocar naquela curva. Mas tem que, assim, acho que associar, lógico, precisaria ver os exames, associar alguma coisa a mais para não só bloquear a puberdade, mas para ativar o crescimento dessa criança. Perfeito. Mais uma. Yara. Minha filha tem puberdade precoce. Há alguma contraindicação para o tratamento e quais são os efeitos colaterais? Isso é uma dúvida e quem está em casa fica, mas se eu fizer isso, será que eu não vou fazer com que ela não tenha filhos? Causar infertilidade, algum problema de saúde, câncer? Porque quando a gente fala em hormônios, as pessoas sempre associam, vou dar hormônio ou não vou dar hormônio, é câncer de mama, É né? isso aí. Mas não é, a gente tem vários tipos de hormônios e aqui nesse caso a gente estaria bloqueando o estrógeno, né? Existe contraindicação? Quem tem alergia, sensibilidade a essas leuprorelinas, ao medicamento. Quais são os efeitos colaterais que a gente mais vê no consultório? São tão leves, tão simples. Às vezes um pouquinho de dor de cabeça 2 dias, um pouquinho de náusea e enjoo. Sutil. Transpira um pouquinho mais, mas nada que você fala, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Então, os efeitos colaterais são mínimos, as crianças passam muito bem, são injeçõezinhas de vacina que a gente dá no bumbumzinho, é intramuscular, às vezes de mês em mês ou às vezes a cada 3 meses. É super fácil e se tiver a indicação, não tenham medo. É uma coisa que a medicina avançou muito, a gente não tinha isso antigamente. E é importante a relação de confiança com o médico. Sim, sim. Né? E as crianças ficam muito felizes, Ai, que gostoso. Principalmente os meninos. Porque os meninos, você sabe que as meninas não têm tanto isso, eu sou mais baixinha da turma, mas os meninos têm mais. Tem bastante. E os meninos querem ter barba antes do tempo. Você acha que é engraçado? Mas, doutor, eu quero ter barba. Eles querem ter, já as meninas não querem, né? Então é engraçado, porque eles pedem até, eu quero ter pelinho. Bom, vou agradecer a doutora Maitê Pimentel. Doutora Maitê Pimentel é médica. O site da doutora Maitê é endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê é @maitê_endócrino. Maitê com TH, M-A-I-T-H-E. Maitê_endócrino. Muito obrigada, ficou linda a roupa, né? Ó. Obrigada. Obrigada, doutora Maitê.